Olá, galera. Tudo bem com vocês? Professor Celso de História. Você pensou que não viria hoje, né? Pois é. Mas eu estou aqui, com o meu chapéu de detetive, preparado para a gente fazer mais uma aula. Dessa vez, nós vamos ver um pouco o produto de um material que vocês produziram comigo em sala de aula, tá? Nós vamos ver como é que o historiador lida com essas relíquias que vão sendo analisadas, interpretadas e, a partir da crítica documental, vão sendo vistas como uma fonte histórica e se tornam um ponto de partida para que o historiador consiga interpretar a realidade em que a gente está inserido. Para começar essa aula, eu vou compartilhar com vocês uma tela, que é essa daqui. Vocês podem ver aí que é uma tela que mostra, num primeiro plano, a musa Clio. Vocês se lembram que a musa Clio simbolizava a história na Grécia Antiga. Ela é uma musa que representa bem o historiador, né? Porque o historiador é um cientista social. Ele precisa se situar no tempo e no espaço em que ele vive. Por isso que a musa Clio tem que ter os pés no chão. Porque para entender a sua própria vida, ele tem que saber a realidade que ele está inserido. Mas para compreender bem essa realidade, ele precisa olhar para o passado. E para olhar para o passado, ele tem, né, as fontes históricas. Vejam que ali, né, numa das mãos, a musa Clio carrega um livro, né? É o símbolo das fontes históricas. Mas mais do que isso, a musa também leva uma trombeta. Essa tela do Maynard é muito interessante porque ela mostra esse outro papel do historiador, que é anunciar um novo tempo. A partir daquilo que ele vê, ele interpreta essa realidade, né? Ele não faz adivinhação, mas ele consegue projetar. E ao projetar e ver as possibilidades futuras, ele tem que botar a boca do trombone, né? E é exatamente isso que o historiador faz. Bom, esse historiador, para trabalhar, ele precisa das chamadas fontes históricas, né? Como a gente já conversou antes, elas são esses rastros deixados pelos homens e pelas mulheres ao longo do tempo. A fonte histórica é o ponto de partida do trabalho do historiador. E há vários tipos de fontes históricas, escritas e não escritas, vestígios arqueológicos, monumentos, objetos da cultura material. A gente tem também os registros visuais, enfim, há uma série de fontes históricas. Mas para a gente compreender bem, vamos começar por ver essas fontes históricas. O primeiro tipo de fonte histórica são os documentos escritos. Vocês estão vendo aí as imagens de dois alunos que trouxeram documentos escritos para o nosso acervo, né? Esses documentos escritos são o mais antigo tipo de documento histórico utilizado pelos historiadores. Teve uma época que se acreditava, inclusive, que a história só trabalhava com documento escrito, tá? Mas não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Eu coloquei ali a imagem também da escrita chinesa, porque foi na China que surgiu, né, esse material que é o papel, né, que foi sendo utilizado aí para deixar o registro escrito. E a partir de então, desde muito tempo, os registros escritos são uma fonte histórica fundamental. Além dos registros escritos, a gente tem os objetos da cultura material, né? Esses vários objetos de cultura material, né, eles vão ajudando a gente a entender um pouco a realidade. É claro que todo objeto, toda fonte histórica precisa de uma interpretação. Ela não fala por si só, tá? Enquanto objeto, ele é uma relíquia, ele é um traço do passado. É a pesquisa do historiador e, principalmente, a utilização do método científico que vai fazer com que esses objetos que a gente está vendo aí adquiram vida, tá? Então, vejam que há outros objetos de cultura material que foram trazidos. São vários os documentos materiais que a gente trouxe para a sala de aula, tá vendo? Objetos de cultura material, eles são um pouco mais interessantes do que os outros, né? Reparem também que entre esses objetos de cultura material, tem um que é particularmente interessante de a gente analisar, que são os
as moedas, as cédulas. Vocês sabem que existe até uma área do conhecimento que chama numismática, que estuda especificamente o significado que essas moedas trazem, estuda o papel que essas moedas têm, de que jeito ela era cunhada, desde quando ela era cunhada. Tá? Então, é muito interessante. Né? Quando que surge o papel moeda? Então, esses são objetos da cultura material, mas que têm também um caráter um pouco diferenciado aí na pesquisa. Outro tipo de registro que a gente tem são os registros visuais. As fotografias, as telas, as imagens. Vejam algumas que vocês trouxeram aí, né? Então, esses registros visuais, eles também são fontes importantes para a pesquisa histórica. Tem também os registros audiovisuais, né? Então, vocês estão vendo aí que alguns alunos trouxeram uma fita cassete, que nem se utiliza mais, ou mesmo uma fita de vídeo, daquela de rebobinar, a gente não conhece mais isso, né? Mas é justamente um tipo de registro bastante diferente. É interessante que os registros audiovisuais eles ganharam uma importância muito grande a partir da segunda metade do século XX para o final do século XX, até porque, com o desenvolvimento das inovações tecnológicas, eles acabaram adquirindo uma importância muito grande. E os testemunhos orais. Vocês lembram que vocês fizeram uma entrevista com os idosos? Então, né, os avós, os vizinhos, os parentes mais próximos. Vocês se lembram lá do filme Dona Cristina, que a gente viu, em que ela vai contando para o Antônio, aquela velhinha de 80 anos que se aproxima do Antônio de 8, e aí o Antônio vai perguntando, e aí ele vai aprendendo que aquelas relíquias da Dona Cristina começam a adquirir vida. E aí o Antônio vai se tornando um historiador, no sentido de que ele cumpre todas as atitudes historiadoras, né? Ele preserva as memórias da Dona Cristina, ele ajuda a formar a cidadania, porque ele respeita e devolve a cidadania para a Dona Cristina dessa maneira. Ele também aprende a interpretar as culturas a partir das fontes históricas que são apresentadas ali. Então, os testemunhos orais também são muito importantes. Vocês sabem que hoje em dia tem até um museu chamado Museu da Memória, em que eles registram, né, determinados depoimentos, testemunhos orais, e que depois são transcritos e são reservados para que as futuras gerações possam conhecer um pouco dessa história do passado a partir desses testemunhos. E temos, mas tudo isso daí é importante, mas é importante a gente levar em conta que para que essas relíquias, para que esses objetos, para que esses registros visuais, para que essas fontes escritas tenham valor, é preciso o historiador trabalhar com o método científico. O método é uma ferramenta de trabalho. É aquilo que faz com que o historiador tenha um olhar diferente da realidade. Ele investiga, ele vai observando, vai analisando, vai comparando, vai identificando as transformações e as permanências que ocorreram ao longo do tempo. É esse método científico que é de fundamental importância, porque ele diferencia, né, o olhar que a gente tem num primeiro momento daquele olhar que é o olhar do senso comum. Lembra da história dos sábios Zadig, né, que de repente o cachorrinho da rainha desapareceu, o soldado fala, mas Zadig, você não viu? E aí ele fala, não é um cachorro, é uma cachorra, né, que tem umas orelhas grandes, acaba de dar cria, né, e que, inclusive, manqueja da perna esquerda. E aí o soldado fala, então você viu? Ele fala, não, eu nem sabia que a rainha tinha uma cachorra. E aí, quando eles perguntam por que ele sabia daquilo tudo, o que é que o Zadig dizia? Que ele observou pelas marcas que foram deixadas no chão. Aquelas pegadas mostravam que uma patinha que a cachorra manquejava, porque uma patinha ficava menos nítida no chão, que ela tinha acabado de dar cria, porque tinha vários tracinhos no chão que pareciam ser as tetinhas pendentes de um animal que tinha dado cria, que ele sabia das orelhas grandes, porque também tinha umas marcas maiores do lado. Enfim, foi assim que ele descobre tudo. Ou seja, através do método científico, ele passa a observar aquela realidade e começa a perceber diferenças onde antes só havia uma uniformidade. É isso que o historiador vai fazer. Ele vai olhar para as fontes históricas e vai se fazer perguntas
para ajudar a entender melhor esse tempo em que a gente vive. Mas para esse método científico ter sentido, tem que fazer a crítica documental. E vocês fizeram. Vamos aqui a alguns exemplos. O primeiro é o Isaac. Isaac fez uma pesquisa com fontes escritas e não escritas. Ele trouxe objetos da cultura material e fez, inclusive, e trouxe também um registro visual. Vamos ver o que diz o Isaac. Meu nome é Isaac, tenho 11 anos de idade, sou aluno do sexto ano A da escola de Jacob. Eu trouxe um objeto cultural material e um registro visual. Trata-se de uma moeda e um quadro. A memória, deixa eu pegar a regra. Primeiramente, eu vou falar da moeda. A moeda que meu pai ganhou no Paraguai de 1996, o Paraguai é bem legal, que ele falou que a comida lá era muito típica, muito gostosa. Aí ele teve que pagar uma coisa, pagar um pouquinho de dinheiro, ele não tinha nenhuma moeda para trocar. Aí eles trocaram por essa moeda. Na época, isso daqui valia 1 centavo ou menos. Hoje não vale nada. Uhum. Agora eu vou falar da... Agora eu vou falar do quadro. O quadro do meu avô e da minha avó. Esse quadro foi no ano... Esse quadro é do ano 1964. E meu avô e minha avó tiraram essa foto porque eles não tinham muito dinheiro. Foi a única foto que do meu avô. Porque depois disso, uns 3 meses, 2 meses, ele morreu. Ah, tá. Aí tem um papelzinho aqui que quando ele fala que no ano que ele morreu e quando venderam um objeto para vender uma coisa pro meu pai. Ok. Esse aí, que tipo de registro é? E é registro escrito. Um registro escrito. Mas esse é registro do quadro. Ok. Meu nome é... Um outro exemplo que a gente vai poder ver agora o segundo exemplo, é a Giovana da Sexto B. Ela também faz uma pesquisa com objeto da cultura material. Vamos ver o que ela diz. Sou Giovana Santos, tenho 11 anos e sou aluna do sexto ano B. E eu trouxe um fazedor de macarrão, cada macarrão. Faz aqui em cima o espaguete, aqui embaixo é outro tipo que eu estou usando agora. E ele é um bisavô que eu não conheci porque ele morreu. E quando ele morreu, tinha 7 filhos que ele fazia macarrão. E a minha avó ficou com ele, que foi passando direção por direção. Daí foi da minha mãe e hoje é meu. Sou Giovana Santos. Agora, nós temos um outro exemplo de crítica com objeto de cultura material, mas que vai entrar naquele campo da numismática que eu falei para vocês, que é a moeda. Vejam que interessante a crítica que a Isabela faz dessa moedinha aí. Eu tenho 11 anos, eu sou aluna do sexto ano A, aluna na verdade, e eu trouxe um objeto de cultura material. Trata-se de uma moeda do Oswaldo Cruz de 1938. A memória que ela traz é que Oswaldo Cruz, no final do século X, já se produzia a vacina desidratada a partir do vírus da varíola bovina. Foi esse o método trazido da França por Oswaldo Cruz. A aplicação era feita no braço por meio de arranhos com lancetas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, iniciou a campanha de erradicação da varíola. Mostra a moeda, por favor. Isso. Bom, mais um exemplo agora, vamos ver. A Yasmin do sexto B também apresenta uma pesquisa com objeto da cultura material. Meu nome é Yasmin Fonseca, tenho 11 anos de idade, sou do sexto B da escola de Jacob. Eu trouxe um objeto da cultura material e esse óculos era do meu bisavô.
quando ele usava ele, trazia muitos amigos boas. Até hoje traz. Meu nome é... Bom, vamos agora ver o exemplo da Fernanda, do sexto A. Ela também traz uma pesquisa com objeto da cultura material. Observe que cada um dos alunos, apesar de estar fazendo a mesma pesquisa, vai ter um olhar diferente sobre os objetos. Vejam que até agora a gente teve diferentes olhares. E esse olhar da Fernanda também traz uma nova perspectiva. Vejam. Meu nome é Fernanda, tenho 11 anos de idade, sou aluna do sexto ano A da Escola Luiz Jacob. Eu trouxe um objeto de cultura material, um anel de prata de verdade, de no mínimo 200 anos. Ok? No meio dele tem um floco de neve, porque é para representar que a pessoa que está usando ele é única, porque cada floco de neve é diferente um do outro. Vejamos também um exemplo da Isabela Avelino. Ela traz um objeto da cultura material. A Isabela teve a ajuda da Natália, colega, e achei muito legal, porque a Isabela é uma aluna que é atendida pelo nosso serviço de atendimento especializado. Então, é um esforço muito grande que ela fez, e vejam como que ela conseguiu também entender o que era objeto da cultura material e trazer para a aula. Meu nome é Isabela, tenho 12 anos. Trouxe uma relíquia. Pode contar o que você trouxe, Isabela? O que você trouxe? Trouxe isso lá na praia. Ótimo. Então, aquela aluna que ajudou a Isabela é a Natália, e a gente agradece também essa contribuição. Havia outras opções e havia outras contribuições. Infelizmente, nem todos os vídeos ficaram com som muito bom. Alguns ficaram com som muito baixo, vocês viram que alguns estão bem baixinhos, então eu não pude optar. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse trabalho que vocês fizeram, ele revela bastante, né, como que o historiador se comporta. E cada historiador ele tem um olhar diferente. Reparem, por exemplo, que a Isabela Avelino ela faz um resgate lá do tempo do Oswaldo Cruz, quando o Brasil vivia numa época em que a varíola, a febre amarela traziam muita dor, muito sofrimento para a população. Teve até uma necessidade de uma vacinação obrigatória. Naquela época, o povo ainda não tinha muito compreensão do que era a vacina, teve uma revolta da vacina, né? Vejam que o Isaac, ele também trouxe, né, diferentes tipos de fontes, mas que dialogaram uma com a outra. Então, uma fonte isolada não diz muito, mas quando você vê a imagem combinada com o que está escrito no texto e também com o objeto, então tudo acaba adquirindo um outro sentido. Né? Observem, por exemplo, que o anel que a Fernanda traz, ela traz uma história que é contada também e que vai mostrar um olhar diferente para a realidade. Tá? A gente tem também a experiência da Giovana, que fala daquela máquina de fazer macarrão, manual ainda, nós estamos no tempo da tecnologia, a gente quase não vê mais fazer macarrão com as mãos, né? A gente já compra pronto lá no supermercado, mas teve um tempo em que era desse jeito que se fazia, né? Então, a gente tem uma experiência muito diferenciada em cada situação daquela. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, uma das alunas falava do óculos, né? Ela disse que quando punha aquele óculos, tudo se transformava. Pois é, que nem o meu chapéu de detetive, não é verdade? Vocês puseram o chapéu e olha só como tudo se transformou. Mas não bastou o chapéu, né? Precisou de fazer isso, precisou de estudar, vocês precisavam de ler, vocês precisaram rever algumas ideias, precisaram repensar algumas coisas, né? Mas valeu a pena, tá? Então, e o resultado é esse aí, ok? Beijão para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.